Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estava estudando sobre o deserto que é um lugar inóspito, um lugar de difícil passagem, difícil de se morar, de se viver. E eu me lembrei de uma corrida, de um rally antigo que acontecia num deserto que se chamava Paris-Dakar. Ligava a cidade de Paris até a cidade de Dakar e acontecia no meio do deserto, eram 10 mil quilômetros no deserto. Depois essa corrida foi diminuindo a distância, mudando inclusive de local. Hoje está aqui na América do Sul, mas ela acontecia no deserto. O deserto é um lugar de difícil passagem. Gente, aqueles carros, aqueles automóveis, eles eram super equipados. Eles tinham vários equipamentos. O piloto não ia sozinho, ele ia com um navegador do lado, uma pessoa com mapa, com instrumentos de navegação. E mesmo assim muitos se perdiam. Aconteciam muitos acidentes, eram tempestades de areia que apareciam e as pessoas se perdiam, muitos morriam também. Era muito difícil de conseguir chegar. Isso é o deserto, um lugar de difícil passagem. Um lugar que, mesmo tendo navegadores, mesmo tendo pessoas ajudando, aquele piloto se perdia. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? É que também nós, durante toda a nossa vida, vamos passar por vários desertos. Pode ser que hoje você esteja passando por um deserto. E como esse caso que eu contei dessa corrida, desse rally, o piloto nunca ia sozinho, ele ia com o navegador do lado. Só que nós muitas vezes entramos nesse deserto sozinhos, não é verdade? Ou então passamos a navegação para outras pessoas, para outras ideologias e acabando nos perdendo. Gente, no meu trabalho eu vejo tanta gente se perdendo, tanta gente sem saída, tirando a própria vida, tirando a vida de outras pessoas porque estão nesse deserto, estão numa tempestade de areia e não sabem para onde ir. Então o que a gente precisa fazer? Confiar no nosso navegador, confiar nesse navegador que vai nos conduzir por essa tempestade de areia. E quem é esse navegador? A palavra de Deus hoje nos mostra isso. No Evangelho de hoje, fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado. Lá ele ficou 40 noites, 40 dias sendo tentado, fazendo jejum, penitência, e foi tentado pelo demônio. A palavra nos fala que o próprio Jesus foi tentado pelo demônio, mas que ele venceu todas essas tentações. Os anjos estavam aí sempre o servindo, e depois disso, a palavra nos fala que ele volta para Galileia e começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar: o tempo se completou. Convertei-vos, crede no Evangelho, fazei penitência, crede no Evangelho. Olha que palavra forte isso, gente. O próprio Jesus também passou pelo deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. Como eu falei, pode ser que a gente esteja, inclusive, vivendo nesse deserto. Só que tem uma palavrinha no início desse Evangelho que às vezes passa desapercebido. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Ah, gente, a diferença está aí. Olha a diferença aí. Como naquela corrida, naquele rally, alguém era conduzido por um navegador. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Quem está conduzindo a nossa vida? Quem está conduzindo a sua vida? De verdade, nós vamos passar pelo deserto. Jesus mostrou isso, ele passou pelo deserto. Só que ele nos ensinou como vencer esse deserto, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Usando as ferramentas que o Senhor nos dá, que é a penitência, que é o jejum, a palavra de Deus. A gente vê no Evangelho que o demônio estava tentando Jesus durante 3 vezes ele tentou Jesus, só que Jesus venceu através da palavra de Deus. Como Jesus fala no final: credes no Evangelho. É a palavra de Deus que nos sustenta. Essas meditações que a gente faz diariamente, é isso que nos sustenta. É isso que nos livra desse deserto. A gente vai passar no deserto, mas como que a gente vai vencer? Sendo conduzido pelo Espírito Santo e crendo na palavra de Deus. É através da palavra de Deus. As ferramentas que ele também coloca nas nossas mãos, o jejum. Gente,
Porque tentar passar por esse deserto sozinho, tanta gente tentando passar por esse deserto sozinho, a gente vai se perder. Esse deserto é inóspito, é difícil. Quem conhece deserto, quem já teve a oportunidade de ver o deserto, durante o dia é muito calor, durante a noite é muito frio. Tempestades de areia, a gente não sabe para onde ir, a gente se perde, as dunas vão mudando de lugar, então a gente se perde, não tem como. O próprio navegador lá com o piloto, ele se perdia. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir por esse deserto. Somente a palavra de Deus pode nos sustentar nesse deserto. Fique com Deus, foco, força e fé.